Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui mais uma aula conosco, espero que estejam todos bem. Eu sou Jaqueline Carvalho, sou professora de Atualidades e Conhecimentos. Vamos lá então para mais uma aulinha. Bom, hoje a gente vai mudar o nosso tema e a gente vai falar um pouquinho sobre economia, sobre alguns conceitos, importantes que a gente precisa conhecer, para falar de economia, para falar um pouquinho de imposto. Então vamos lá. Bom, o que é economia, gente? Economia é um conjunto de atividades desenvolvidas visando a produção, distribuição e consumo de bens e serviços, Então é toda uma estrutura, que os países, enfim, que as regiões, as cidades possuem. Nós mesmos temos a nossa própria economia, Então são essas atividades aqui que são desenvolvidas, certo? Bom, e o que vai gerir então, O que compõe essa economia? Bom, essa economia, gente, ela é composta por toda a transação de compra e venda, por todos os negócios que nós fazemos, por todo o sistema bancário, o sistema de juros e os sistemas de impostos, Que são as nossas tarifas que a gente paga sofrendo bastante, Bom, e o que vai compor o preço de tudo que a gente compra? Uma coisa é verdade, quanto mais a gente compra, quanto mais a gente consome, mais a gente vai aquecer a economia, certo? Mais a gente vai aquecer a economia do nosso país. Por mais que possa ser péssimo, e realmente é péssimo para o meio ambiente, para a sustentabilidade, Quanto mais o nosso consumo cresce, pior é para as questões ambientais, mas a economia depende das nossas compras, E o que compõe o preço, desses produtos? E aí a gente vai ter o quê? Compõe o preço final de determinado produto, os tributos. Gente, o tributo é o nosso imposto, Então, quando a gente vai comprar qualquer coisa, qualquer produto, ele é passível de uma tributação, E aí a gente tem as tributações que são indiretas e as tributações que são diretas. Aqui no Brasil, quando a gente compra um determinado produto, quando a gente paga, que a gente vá no supermercado e compre um refrigerante. Quando a gente paga no caixa, a gente vai pagar um valor total, R$5, vamos pagar R$5 no refrigerante. Embutido ali, a gente vai ter o lucro, a gente vai ter a despesa do dono do estabelecimento, a gente vai ter o preço próprio do produto e a gente vai ter embutido os impostos ou os tributos, Então a gente paga um valor total. Tem países que não, tem países que, por exemplo, no Canadá, se você for comprar um refrigerante, quando você passar no caixa, aquele preço, eles vão acrescer de 15%, 20%, depende do local que você estiver. Então você vai pagar o tributo separado do produto. Aqui no Brasil não, os nossos tributos nas mercadorias que nós compramos, eles são tributos indiretos, porque eles já compõem o preço do produto. Então tudo que você consome, tudo que você compra, no preço final do produto que você está adquirindo, parte deles são tributos indiretos. E eu vou falar para vocês que são muitos, viu, gente? Um pedacinho bom aí do que a gente compra todo dia é imposto, é tributo. E quanto maior a questão dos tributos, maior os nossos impostos, mais caros são as nossas mercadorias. O Brasil é um país que cobra muitos tributos, A gente tem uma taxa de imposto bem alta. E isso acaba compondo aí boa parte dos produtos que nós compramos. Bom, já existem outros impostos, outros tributos que são diretos, que você sabe quanto e como e para que você está pagando aquele tributo. Então, por exemplo, você vai pagar o IPVA do seu carro, você está pagando um imposto, pelo seu carro, é um imposto direto. Você vai pagar o IPTU da sua casa, você vai pagar um imposto direto, você está pagando um tributo para o governo pelo fato de você ter a sua casa, certo? São tributos diretos. O imposto de renda, que vem lá detalhado no seu holerite, o imposto de renda, ou quando você faz sua declaração anual de imposto de renda, você está pagando um valor X, proporcional à sua renda, ao seu patrimônio, diretamente para o governo. Então, são os impostos e os tributos, diretos e indiretos. Então, acaba que todos os dias, em tudo que nós consumimos, nós pagamos tributos indiretos e a gente também paga, em situações específicas, os tributos
diretos, que são muitos também, né, gente? Infelizmente. E agora a gente vai falar sobre um conceito super importante e muito presente na vida de nós brasileiros, né? A gente convive sempre com o fantasma da inflação. E nos últimos tempos, vocês devem ter ouvido falar que a inflação está só subindo no Brasil. Na verdade, quem tem aí mais ou menos a minha idade, é mais velho que eu, com certeza vai lembrar do período antes do Plano Real, em que a gente tinha uma inflação gigantesca, em que os preços dos produtos praticamente subiam da parte da manhã para a tarde, né? Nós íamos ao supermercado e os preços subiam de forma muito rápida. E isso, né, começa a acontecer, claro, com uma inflação muito menor do que a gente tinha antes do Plano Real, mas aos poucos a gente está vendo um aumento nessa inflação. No passado, a gente chegava ao ponto de ter funcionários específicos dos estabelecimentos que ficavam remarcando o preço todos os dias. Mas o que é conceitualmente a inflação? Inflação é o aumento generalizado dos preços. Então, não é só o óleo ou só o feijão subir de preço, mas é quando nós temos vários produtos subindo de preço ao mesmo tempo. Então é quando a gente vai ao supermercado e a gente nota que todos os produtos começaram a subir. Eu estou dando aqui o exemplo do supermercado, gente, mas eu poderia estar falando de qualquer outro ramo, de qualquer outro produto, tá? Na verdade, a gente tem um aumento dos preços em qualquer categoria, em qualquer estabelecimento, tá? Então é a elevação generalizada dos preços. E isso, gente, acaba nos prejudicando porque diminui o nosso poder de compra. O nosso poder aquisitivo, ele diminui. Por quê? Os nossos salários, a nossa renda mensal ou semanal, ela não consegue acompanhar os valores da inflação. Então, os produtos sobem acompanhando a inflação, mas o nosso salário não sobe acompanhando a inflação. Então, a gente vai ter o quê? Um prejuízo, né? Nós vamos diminuir aquilo que a gente comprava. Então, eu escuto muitas pessoas falando assim, nossa, eu vou no supermercado hoje com R$100, eu compro uma sacolinha, eu compro muito menos do que eu comprava antes. Isso acontece porque a inflação atingir os preços daquele supermercado ou dos supermercados, né? Então a gente compra menos com o salário que a gente ganha. Então olha o que acontece, olha só, gente, em 1994, né, quando começou o real, R$100, né, equivale a R$16 hoje lá em 2020. Hoje vale menos, tá, gente? Porque a inflação tá maior. Então, quer dizer, eu tinha R$100, o que a gente fazia com R$100 lá em 1994, em 2020 equivalia ao que eu fazia com R$16. Agora deve estar uns R$14, tá? Então, quer dizer, olha o quanto o nosso poder de compra foi decaindo ao longo dos anos, desde a criação do Plano Real, certo? Isso é por causa da inflação. É porque desde que ele foi criado, a inflação foi subindo aos pouquinhos, tá? A gente já teve um momento em que R$1 vale $1. Seria perfeito, né, gente? R$1 vale $1. Mas, a longo prazo, isso foi se perdendo e o nosso dinheiro foi desvalorizando, o real foi desvalorizando em relação ao dólar, tá? E o nosso poder de compra foi decaindo. Bom, e o que é deflação? Então a gente falou da inflação, que era o aumento generalizado dos preços. Agora a gente vai falar da deflação, que é exatamente o contrário. É a queda generalizada dos preços. É quando os produtos caem de preço. É como se fosse uma promoção a longo prazo, onde todos os produtos entrassem em promoção, decaíssem o preço. A primeira impressão, a gente pode falar assim, nossa, é ótimo, né? Eu queria muito ter uma deflação aqui no Brasil. Um dos países que vivem em uma constante deflação é o Japão. O Japão passa por uma deflação há anos. Mas, gente, o que parece ser tão legal, muitas vezes não é. A deflação, ela também pode trazer prejuízos, e não só, né, nossos rendimentos aumentarem. Por quê? Quando os produtos começam a baixar de preço, quer dizer que eles não estão sendo vendidos. Os produtos caem de preço porque eles não estão circulando, porque ninguém está comprando. Já viu quando uma loja entra em promoção? Por quê? Porque ela não quer deixar os produtos parados, não é? Ela quer vender esses produtos, dar rotatividade a esses produtos. Então, quando todo
o mercado entra nesse cenário e começa a parar de vender e por causa disso os preços caem, significa que os lojistas e que as empresas vão vender menos. Se vão vender menos, vai ser necessário uma menor produtividade. E se vai ser necessário uma menor produtividade, menos mão de obra. Menos mão de obra, desemprego. E aí o nosso poder aquisitivo cai ainda mais, porque se antes nós tínhamos um salário e poderíamos consumir, agora sem um trabalho, nós não teríamos um salário e poderíamos consumir bem menos ou quase nada, tá? Então, quando a gente pensar, mas a deflação é algo ótimo, não é tão ótimo assim, tá, gente? Então, olha só, ela é o contrário da inflação, aumenta a oferta, então você tem mais produtos, mas reduz a demanda, menos gente vai comprar, tá? Pouca moeda em circulação e isso não é positivo para a economia. É como eu falei para vocês, embora seja péssimo para o meio ambiente, o consumo elevado, ele é ótimo para a economia. E quando a gente tem uma deflação, significa que a gente está vendendo pouco, que tem pouco dinheiro circulando no mercado. E aí a economia não cresce, ela estagna. É o que aconteceu com a economia japonesa. A economia japonesa foi superada pela economia alemã. No passado, o Japão era a terceira maior economia do mundo. Hoje, a Alemanha é a terceira maior economia do mundo, deixando o Japão na quarta casa. E isso aconteceu porque o país vive uma deflação há anos. E o governo japonês é o contrário. Aqui do Brasil a gente tenta diminuir a nossa inflação. No Japão, eles tentam aumentar, eles tentam diminuir a deflação. Então a gente tem que entender que o ideal é um equilíbrio, né? A gente tem que manter um equilíbrio. Subir demais vai ser prejudicial, mas cair também demais esses preços não vai ser legal para a economia, tá? Bom, gente, agora a gente vai ver um vídeo que vai falar um pouquinho sobre essa questão dos tributos que a gente comentou nessa aula, sobre essa questão dos impostos que a gente comentou nessa aula. E só uma coisa que a gente tem também que deixar claro. Quando a gente fala um país precisa de imposto, um país vai subir, o governo vai aumentar a arrecadação, o governo precisa aumentar essa arrecadação e para isso ele vai aumentar os impostos, né? O dinheiro que o governo usa para educação, para saúde, para organização urbana, para recapeamento de estradas, enfim, o dinheiro que move a máquina pública, ela vem da arrecadação dos tributos, dos impostos, tanto de nós, consumidores, quanto das empresas. Todas as indústrias, todas as empresas, todos os profissionais pagam tributos. E é isso que faz mover a economia do nosso país. Então, gente, vamos ver esse videozinho? Bom, gente, espero que vocês tenham conseguido visualizar melhor esses conceitos todos, tá? Bom, e é essa a nossa aulinha de hoje. Nós falamos sobre um pouquinho de impostos, sobre inflação e deflação. Na próxima aula a gente vai continuar com esse assunto. Muito obrigada pela participação e pela audiência de vocês. É sempre um prazer tê-los aqui. Um beijo enorme e até mais.